Povo, vamos lá, aqui é seu coach Rogério Henrique e nós vamos agora para a nossa segunda aula do curso de formação de terapia familiar. Nessa nossa segunda aula nós vamos trabalhar o tema terapia sistêmica, mas só depois da nossa vinheta, ok? Voltando aí com o nosso tema terapia sistêmica, mas antes preciso que você que não assinou o canal ainda, faça isso agora, assine o canal logo no início da aula. Se você ainda não apertou o sininho para ser notificado em cada vídeo, vá lá agora nesse sininho que aparece aí do lado direito da sua tela, lado esquerdo da sua tela, e aperte o sino para que você seja notificado a cada novo vídeo, ok? Preciso que você assine o canal e que você compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possível, beleza? Nós estamos trabalhando, portanto, o primeiro módulo da formação do curso de terapia familiar. E hoje nós queremos pensar com vocês sobre terapia sistêmica. Vamos lá então? Vamos lá, porque quem não sonha não cresce, beleza? O que é terapia sistêmica? A gente precisa começar pelo conceito, precisa começar entendendo o que é essa proposta científica, essa proposta temática, para podermos entender a aplicação dessa ferramenta no processo de terapia. Na aula anterior nós vimos conceito de terapia, vimos conceito de família e vimos algumas ferramentas, como por exemplo o sigilo e a autoridade. Hoje nós queremos pensar algumas coisas na atmosfera da relação prática, mas a partir do conceito de terapia sistêmica. A ideia de terapia sistêmica é, primeiramente, a ideia de um sistema de relacionamentos, ok? Um sistema de relacionamentos. Agora eu me lembro de um professor formado com o seu doutorado feito na Alemanha, que ele citava que família era um sistema de relacionamentos. E de fato, a ideia da terapia sistêmica é a ideia desse inter-relacionamento profundo que existe dentro da atmosfera familiar. Uma análise da terapia clássica ou até de uma terapia cartesiana seria uma análise daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é imediato, daquilo que é imediato, daquilo que é concreto, daquilo que é abstrato. Na terapia sistêmica não é essa coisa de é assim ou é desse outro jeito. Na terapia sistêmica a gente estuda a complexidade da família. Quando a gente pensa na terapia sistêmica, a gente está pensando na família como um sistema de relações. Portanto, pensar na família a partir dessa ideia de sistema de relações é também pensar na cultura dessa família, na cultura de cada membro, e aí eu me refiro à cultura dos pais, de onde eles vieram, quais as informações que eles tiveram na sua infância, na sua adolescência e consequentemente também na sua formação adulta, e quais as relações que se estabeleceram nessa experiência histórica do casal, quais as relações que estão se estabelecendo na relação dos filhos, na relação familiar. Em princípio, eu queria abrir um parêntese para dizer que muitas vezes as pessoas procuram um processo terapêutico achando que o problema está centrado em uma determinada pessoa. É o marido que acha que o problema é a esposa que acha que o problema é o marido, são os filhos que acham que o problema é a rigorosidade dos pais, são pais que acham que o problema é a rebeldia dos filhos. E muitas vezes, a partir da análise do sistema familiar, a gente percebe que o erro, que o problema, que as situações de conflito não foram geradas necessariamente naquelas pessoas que são apontadas, mas às vezes em pessoas que estão silenciadas no processo. E tudo isso perpassa pelo universo da formação, pelo universo da criação. Nós vivemos um período bem complicado em relação à estrutura familiar, porque existe uma tentativa ideológica de fomentar a criação de filhos a partir do conceito de liberdade. Se a gente faz uma digressão
e pensa uma retroação e pensa na terapia psicológica a partir de 82, nas propostas de psicologia do século XIX, meado do século XX, a gente vai entender que a perspectiva de família era uma perspectiva muito mais centrada, muito mais equilibrada, muito mais estável do que essa proposta flexível que está sendo discutida na atualidade. Essa flexibilidade tem produzido filhos rebeldes, tem produzido pais em grande sofrimento e tem produzido, consequentemente, uma desarmonia familiar. Muitas vezes a gente assiste filhos pequenos que não têm sequer 6 anos de idade, que fazem o que querem, que gritam com os pais, que exigem as coisas, que não têm limites, que não recebem limites, que tudo que eles gritam, que tudo que eles pedem, que tudo que eles solicitam, os pais atendem. E a gente muitas vezes vê pais que não estão se dando bem, que estão com problemas sérios, eles procuram o terapeuta e você, analisando a relação, percebe que o problema não é o conflito do marido e da mulher, mas sim a relação que se está tendo com esse filho que dominou, que assumiu a figura de um ser adulto dentro da casa, que assumiu a figura do pai ou da mãe, coordenando, determinando, dirigindo as coisas. Esse sistema faz a gente perceber a situação complexa que existe com mais profundidade, sem necessariamente buscar imediatamente um culpado. Perceba, muitos casais que estão desajustados, que estão com problemas, não percebem que grande parte desses problemas estão sendo criados pela relação que se tem com os filhos, pela liberdade que se dá aos filhos exacerbadamente, exageradamente, ou pelos limites que se impõem de forma exagerada. Quando você impõe limites demais, especialmente quando impõe limites sem explicação, sem justificativa e sem uma ordem plausível das coisas, você tende a produzir filhos rebeldes. E quando você cria filhos com muita liberdade, você tende a produzir filhos agressivos, filhos antissociais e futuros ditadores das relações. Consequentemente, essas expressões dos filhos começam a trazer efeitos e respingar na relação do casal. E aí você pensa que o problema está no casal e quando você vai ver, o problema está na criação. Essa é uma possibilidade que brota-se a partir do olhar da problemática do sistema familiar. Ok? Muitas vezes você tem, de fato, o problema centrado na figura paterna, na figura de alguém que não se permite o diálogo, na figura de alguém que silencia demais, que é indiferente. Ou seja, são características que podem estar surgindo, mas que não necessariamente são, quando os problemas explodem dentro do universo da terapia, são apontados rigorosamente a partir das causas reais. Muitas vezes o problema que se traz não é a causa, o problema que se traz é a consequência de um outro problema que está em silêncio dentro da relação e que precisa ser trazido para a mesa, trazido para o setting, para o espaço terapêutico, para que seja visualizado, vislumbrado de forma integral. Então, uma terapia familiar não se faz apenas com esposa e com esposo. Uma terapia familiar necessariamente perpassa pela análise dos filhos e muitas vezes pela análise da relação com a sogra, com o sogro, com o genro, com pessoas que acabam sendo visitantes eternos dentro da família, visitantes eternos dentro da casa. Quantas famílias estão construídas com essa conjuntura, onde a sogra mora dentro da casa, onde o enteado domina parte do reduto familiar, onde o genro mora dentro da casa, e aí a família vira um complexo muito maior, quando na verdade as ordens começam a ser alteradas, porque se casou, é preciso que se responsabilize pela casa, é preciso que se responsabilize pela independência, pela autonomia. Espera-se que quem constrói um relacionamento construa também a sua autonomia. Como diz o ditado, quem casa, quer casa. Então, em primeira instância, nessa análise do conceito, o que eu quero dizer para você é que nem sempre a demanda que é trazida no consultório, no gabinete ou numa conversa para você, terapeuta, é realmente objeto imediato do problema. Às vezes o problema está em uma outra pessoa.
E aí é necessário fazer uma análise, conversar com os filhos, conversar com quem faz parte da família, com quem está ali constantemente, porque às vezes você não tem uma pessoa morando dentro da casa, como por exemplo a sogra, um sogro ou um parente, mas você tem uma pessoa que não sai da casa, que fica lá o tempo inteiro, que come, que passa o dia inteiro, que vive no videogame, na televisão, no banheiro, que usa as coisas da casa o tempo inteiro, ou seja, é um reduto familiar aberto, onde as pessoas têm livre acesso para entrar, independentemente da proximidade de parentesco que ela tem, se é marido, mulher e filhos, ou se é primo, tia, cunhado, sogra, sogro. Esses limites precisam ser estabelecidos. Uma casa sem regras, uma casa sem limites, infelizmente, constrói uma família desajustada. É impossível que se tenha um sistema familiar equilibrado se nesse sistema não existe uma ordem, não existe uma hierarquia, não existe normativa, não existe orientação. Quando você tem um computador, por exemplo, que você está utilizando e de repente ele dá um pane, a tela dele fica preta, você podia entender que o problema seja no monitor, que o monitor deu problema, que o monitor apagou. Normalmente não, normalmente esse problema que gerou esse apagão, ele está em um cabo, está em um software, em um disco, memória, em qualquer outra coisa, mas não necessariamente no monitor. E esse é um grande problema, é perceber que as causas que estão gerando o conflito, a desarmonia e o descontrole, não são necessariamente aquelas que estão mais à vista. Às vezes elas estão escondidas e elas precisam ser investigadas, prescrutadas com esse cuidado. E para que isso aconteça é preciso que se chame para a conversa, se chame para a terapia, que chame para o processo, todos aqueles que fazem parte desse ambiente familiar, dessa relação familiar. A falta de controle, a falta de ordem, a falta de regramentos, a falta de normativa produz casamentos e relações de sistema familiar extremamente problematizados. Então, o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês aqui, na análise sistemática ou na análise do sistema das famílias, é preciso se perceber quais são as ordens, ou seja, quem está no comando, quem está na liderança. Primeira coisa que você precisa perceber, fazer essa análise, quem é que manda aqui, quem é que está na chefia, quem é que está na liderança. Você conseguiu detectar quem tem mais poder, mais influência na relação? É interessante agora que se perceba que nível de poder essa pessoa ela exerce. Qual o nível de poder essa pessoa exerce? Porque pode ser um poder exagerado, pode ser um poder ditatorial, pode ser um poder opressivo e não necessariamente um poder de liderança. Uma coisa é liderar, outra coisa é exercer poder. A liderança é sim um tipo de poder, mas a problemática é que o poder não é necessariamente liderança, certo? Então a liderança é um tipo de poder, mas o poder não é necessariamente liderança. Às vezes o poder é arrogância, é prepotência, é falta de equilíbrio, é falta de tempero emocional. Então é preciso saber quem está sobre a liderança e depois analisar o perfil dessa liderança. Analisado o perfil dessa liderança, pode-se trabalhar com essa pessoa para que essa liderança seja uma liderança estratégica, organizada, equilibrada, emocionalmente sadia. Mas aí é necessário saber que tipo de submissão, de sujeição está posta sobre as pessoas que são lideradas por essa relação, que pode ser o homem, pode ser a mulher, que estão assumindo o governo das coisas. Há um tempo atrás, a gente tinha como norma, como regramento social, que o homem mandava e a mulher obedecia, os filhos obedeciam. Isso mudou com a ascensão dos valores e da autonomia feminina e com as perspectivas de igualdade de direito. Isso foi mudando e em muitos casos a mulher assumiu a liderança de tal forma que o homem se isolou, que o homem esmureceu, que o homem está morrendo, perdendo a voz, está se asfixiando dentro da relação. E aí nós temos um outro problema. O problema não está em que a mulher exerça essa influência, o problema está em que o homem seja um banana, ok? O homem seja um banana, esse é um grande problema. Quando o homem se torna um banana, se torna uma pessoa sem nenhuma relevância, sem nenhuma influência, sem nenhuma voz dentro do relacionamento familiar, a gente tem uma estrutura extremamente adoecida, patologizada, uma estrutura extremamente problemática. Então a gente precisa descobrir quem está sobre a liderança e descobrir como é que as pessoas lidam com a liderança que está posta nessa relação, porque às vezes essa liderança não é aceita.
Essa liderança não produz obediência sadia, não produz cooperação, não produz participação. É uma liderança que não permite opinião, que não permite que o outro se expresse, que o outro pense, que o outro discuta, que o outro traga à mesa as suas demandas. E uma liderança sadia é aquela que permite que os problemas venham à mesa, que os problemas sejam colocados ali, sejam expostos e discutidos. Então, ali dentro desse universo desse sistema familiar, é importante que se perceba quem está na liderança, quem exerce essa liderança, e se perceba se essa liderança é liderança enquanto poder, ou se ela é apenas poder e não liderança. E se ela for apenas poder, aí nós temos um grande problema. Primeira palavra desse nosso encontro, dessa nossa segunda aula, é a palavra liderança, ok? E essa liderança no ambiente familiar é a capacidade de coordenar, de enxergar, de verificar, de aferir, de dar a visão e chamar para perto ao invés de afastar as pessoas. Uma liderança que afasta, infelizmente, não é liderança, ela provavelmente é chefia. Existe uma diferença grande entre ser líder e ser chefe. O chefe afasta, faz com que as pessoas cumpram por obrigação. A chefia faz com que as pessoas obedeçam porque não tem outra alternativa. A liderança não. A liderança produz no outro motivação para fazer porque existe uma visão por trás disso. E então é necessário, nessa perspectiva, que você, terapeuta, consiga enxergar essa relação de liderança para que você possa, a partir daí, equilibrar o processo de liderança e relacionamento com essa liderança e, em seguida, encontrar com essa família qual a visão que está por trás disso, onde eles querem chegar, para onde eles querem ir, porque muitas vezes esse desajuste faz com que a família não vá para lugar nenhum, com que ela ande como se estivesse caminhando de costas, com que ela ande como se vivesse em círculos. Então essa análise da liderança, da relação que está sobre essa relação de liderança, ela precisa perpassar por essa análise profunda de como as pessoas lidam e que tipo de perfil essa liderança tem sido exercida. Então, como é essa liderança, qual é o perfil dela e qual a relação que as pessoas têm com essa liderança. Porque fazer por obrigação é submeter-se a uma relação de chefia. Impor sem visão, sem projeto, sem perspectiva, é assumir uma relação de opressão. E aí nós temos o grande problema. Então, liderança é a nossa primeira palavra-chave. Ainda pensando nessa relação de sistema, quando você tem essas pessoas na sua mão, no seu consultório, no seu gabinete para tratar, é necessário que haja nesse universo o estabelecimento de algumas regras. Isso significa que você precisa fazer um contrato. Nesse contrato precisa constar, olha, vou dar uma sugestão para a gente começar essa nossa caminhada. No nosso contrato vai constar aqui uma regra chamada de teoria do relógio. Beleza? O que é a teoria do relógio? Eu vou marcar o tempo e todos vocês, cada um terá 3 minutos. Cada um terá 2 minutos. Quando encerrar 2 minutos, eu vou encerrar o processo, você para de falar, eu vou interferir e aí outra pessoa poderá falar também seguindo o mesmo tempo. Isso não pode ser negociado, ok? Tem que ser definido antes e depois não pode ter enrolação. Ah, mas eu quero continuar. Não, nós decidimos antes e aí você exerce a autoridade, lembra? Exerce a autoridade? Não, nós decidimos que seria isso e nós vamos cumprir com o nosso acordo inicial. Então você usa a teoria do relógio, determina o tempo, limita esse tempo e aí você organiza as falas, organiza o diálogo, as pessoas falam, e à medida que ela fala, você ouve, faz anotações, pode interferir no processo, fazendo perguntas sobre aquilo que ela disse, ou pode devolver para a pergunta, fazer a pergunta para a parte, ou seja, o marido, ou a esposa, ou o filho, perguntando: o que você acha do que sua mãe disse? O que você acha do que seu pai disse? O que você acha do que seu filho disse? O que você acha do que sua mãe disse, sua esposa disse? Ou seja, você interrompe a fala no período que você determinou na teoria do relógio, marcou o tempo, encerra o tempo, e aí você pode interferir, falar alguma coisa, emitir algum conselho, fazer algum questionamento, ou levar uma pergunta para outra pessoa que foi citada no processo, ou que não foi citada no processo, mesmo ela, dizendo: o que é que você acha disso que você ouviu? Quando você faz isso, você permite que as emoções venham, que as emoções saiam, que as emoções
sejam jogadas sobre a mesa. E aí não é mais a fala de um líder, de um chefe, é a fala do todo. E você agora assumiu a postura de líder, a postura de referencial, de paradigma, para colocar as coisas no lugar. E essa relação agora deixa de ser um diálogo e passa a ser um triálogo, ou seja, pessoas falando sobre a interferência de um terceiro. Triálogo são pessoas que estão se comunicando a partir da interferência de um terceiro. A nossa segunda palavra dessa nossa aula é triálogo, certo? Triálogo, um terceiro que interfere diretamente no processo, fazendo perguntas e utilizando o que a gente chama de ouvido mediador. Se você definiu no contrato que é 1 minuto, são 2 minutos, 3 minutos, você vai interromper o processo nesse tempo. Você vai olhar o relógio, vai interromper o processo e você tem que ter ouvido tudo que foi falado. Você tem que flutuar, você tem que enxergar, escutar profundamente tudo aquilo que foi dito, para que você traga os elementos que são importantes para aquela discussão, para que você faça comentários, observações, provocações e possa levar as outras pessoas a se comunicarem com coordenação. Senão não faz sentido você estar ali no meio. Se você não assumiu a postura de coordenador da conversa, de terceiro que organiza as falas, então você é dispensável. A figura do terapeuta ali é dispensável nesse sistema familiar. Então é importantíssimo. Uma regra, uma técnica que você pode utilizar é utilizar a ferramenta do porquê, a técnica do porquê. Muita gente pode achar simples, mas a técnica do porquê é uma ferramenta que funciona muito bem. Se você começa a ouvir alguém e você interrompe essa pessoa dizendo por que isso? E ela te responde, você diz por que isso? E ela te responde, você faz uma nova pergunta, o porquê faz com que ela não consiga fugir, migrar para um outro caminho, migrar para uma outra relação de discurso, migrar para uma outra situação. Mantenha o foco e você consiga arrancar a alma do negócio, porque quanto mais porquês, mais próximo você está da raiz. Normalmente as pessoas choram com a técnica do porquê, então você precisa insistir na técnica do porquê. Só que isso tem que ser feito com transparência, com serenidade, com tranquilidade, com autoridade, com segurança. Sim, mas por que isso? Por que isso te incomoda? Por que você citou isso? Por que você está falando dessa maneira? Então essas perguntas, elas começam a mexer com o outro. Então não é simplesmente por quê? Por quê? Por quê? Não. É por que você está dizendo isso? Por que isso mexe com você? Por que você citou o nome de fulano de tal? Por que você chora quando fala disso? Ou seja, a técnica do porquê caminha dentro de um horizonte, dentro de uma dimensão específica para alcançar um objetivo claro nessa relação sistemática. Beleza? Então, utilizar a técnica do relógio e a técnica do ouvido mediador vão ajudar demais na coleta de informação e no entendimento das causas que estão produzindo a desarmonia, que estão produzindo o desequilíbrio. Se você, figura terapêutica, assume essa postura de autoridade, chama a liderança para você, estabelece a regra do relógio, cronometra o tempo, especifica, interrompe na hora certa, faz as perguntas ideais, as perguntas adequadas, então você utiliza a técnica do porquê, você vai chegar na causa do problema. Chegando na causa do problema, aí você vai caminhar para a ressignificação e para o equilíbrio e para o encontro das emoções dessa família. Beleza? Então, lembre-se dessas palavras e tragam para a gente essas informações, tá ok? Nós vamos parar por aqui, só lembrando que as próximas aulas seguirão o mesmo padrão, serão feitas do mesmo jeito, em vídeo, e eu preciso que vocês compartilhem, porque esses vídeos estão sendo postados no YouTube, então eu preciso que vocês compartilhem o máximo possível. Não cansem de compartilhar, não tenham medo, não faz nenhum mal para você, e ajuda o canal a crescer. Então compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possível, para que você possa alcançar, para que a gente possa alcançar muitas famílias do nosso país que precisam de ajuda e muitas pessoas com as ferramentas terapêuticas. Técnica do relógio, ouvido mediador, técnica do porquê. Essas posturas, elas são extremamente importantes para o
processo para essa ressignificação. Beleza? Então lembre-se, nem sempre o problema é aquele que a família aponta. Às vezes o problema está em alguém que está em silêncio na casa. Às vezes o problema está na relação dos filhos com os pais, dos pais com os filhos e não necessariamente no casal. Filhos com muita liberdade se tornam opressores. Filhos castrados se tornam rebeldes. Pense sobre isso. Entenda o sistema. Aproxime-se o máximo possível, sem se envolver emocionalmente. Você, no processo terapêutico, na análise desse sistema familiar, você não se envolve com as emoções da família. Você não se envolve. Você está de forma neutra, coletando todas as informações, utilizando as técnicas certas para, em seguida a esse processo que a gente apontou, você comece a procurar com a família 2 princípios. O primeiro princípio, quais são os valores dessa família? E o segundo princípio, qual a visão de futuro dessa família? Ou seja, quais são os alicerces nos quais essa família está firmada e aonde essa família quer chegar? Porque muitas vezes ela nem está bem fundamentada, ela nem tem valores sólidos que os motivam a caminhar, e elas nem têm visão de futuro para desejarem lutar por alguma coisa. E como eu já disse, quem não sonha, não cresce. Beleza? Um abraço, Deus abençoe, até a próxima aula. Fica com Deus.